Última das evidências da evolução para discutir com vocês, e hoje em dia, uma das mais importantes. Eu diria que atualmente, juntamente com o estudo dos fósseis, os estudos de bioquímica, de genética molecular comparada, são cruciais em termos dos estudos de evolução. Basicamente, moçada, o que eu posso argumentar com vocês é que quanto maior a semelhança de DNA, ora, lembrando que o DNA ele é transcrito em RNA, que é traduzido em proteínas. Então, quanto maior a semelhança de DNA, RNA, proteínas, maior será o grau de parentesco entre dois indivíduos. Gente, essa ideia aqui é inclusive a base para os exames de DNA, né? Quando você de repente vai lá ver se alguém é filho de alguém, se alguém não é filho de alguém, você vai comparar. Né? Um alto grau de semelhança indica lá um alto grau de parentesco. Eu posso usar esse mesmo raciocínio do ponto de vista evolutivo. Né? Por que quanto maior o grau de semelhança de DNA, RNA e proteínas, maior vai ser o grau de parentesco? O que promove, moçada, diferenças de DNA? O que faz com que, por exemplo, o DNA de duas pessoas seja diferente? DNA, RNA, proteínas. Ora, isso aqui acontece devido, gente, a mutações, né? O que acontece, por exemplo, lá, que mutações criam essas diferenças. Né? Então, todo mundo tinha lá cabelo preto, tem uma mutação, surge o gene para cabelo loiro. Todo mundo tinha lá olho preto, tem uma mutação, surge o gene lá para olho claro. Né? Essas mutações, você vai lá pegar o gene, ele tem uma determinada sequência de bases nitrogenadas, sei lá, o gene para olho preto, um belo dia acontece uma mudança e você cria uma nova característica. E o gene, ele vai acabar mudando. Sendo, moçada, que eu lembro para vocês que essas mutações, em sua maioria, acontece lá por erros na duplicação do DNA. É óbvio que existem fatores mutagênicos, como radiações ionizantes, algumas substâncias químicas, mas, moçada, a maioria das mutações acontece por erros na duplicação do DNA. Será, gente, que alguém lembra para mim qual é o nome da principal enzima que vai duplicar o DNA? Tem trocentas mil. A principal, que eu quero que todo mundo lembre, DNA polimerase, né? Através lá da famosíssima enzima DNA polimerase. Ah, claro, gente, que a gente tenta lembrar um pouquinho melhor para vocês como é que isso funciona, matando lá a saudade de bioquímica, né? Era uma vez o DNA, e o DNA, ele tem a dupla hélice, né? Então eu tenho aqui uma cadeia, eu tenho aqui a cadeia complementar na brincadeira, e na duplicação do DNA, versão simplificada, nós separamos as duas fitas, né? Quebra as pontes de hidrogênio, separa as duas fitas, e uma vez que você quebrou as pontes de hidrogênio, separou as duas fitas, a enzima DNA polimerase vai acrescentando, vai adicionando novos nucleotídeos, sempre obedecendo a regra de pareamento. Adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina. E aí, uma nova molécula de DNA, ela foi feita. Timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, e uma nova molécula de DNA foi feita. Alguém que está prestando muita atenção deve ter pensado, Landim, idiota, você errou, porque citosina era para ser com guanina e não com timina. Ah, eu errei? Pois a enzima DNA polimerase também comete erros. Às vezes acontece. Ela erra, mas ela conserta. Lá foi ela então e consertou. No que alguém briga comigo, Landim, idiota, errou de novo. Porque era para você ter ficado com guanina citosina e ficou timina adenina. Pois é, né, moçada? Às vezes você tenta consertar o erro, conserta errado e consolida o erro. E, gente, o nome disso é mutação. E, originalmente, isso aqui é o gene para produzir olho preto. Na hora de duplicar o DNA, eu fiz duas cópias. Numa célula, eu mandei o gene do olho preto, mas nessa aqui teve a mutação, surgiu o gene
de olho azul. Se isso aqui é espermatozoide, isso aqui é o óvulo de alguém, já vai mandar para o espermatozoide e para o óvulo o gene para o olho azul e o filho vai acabar nascendo com a cor do olho diferente. Mutações, a maioria delas acontece por erros na duplicação do DNA. Sendo, moçada, que a enzima DNA polimerase, ela é muito difícil de errar. A taxa de erros da enzima DNA polimerase, da enzima que duplica o DNA, ela é muito, muito pequena. Ou seja, ela é uma enzima extremamente precisa. Essa taxa de erros é na casa de 1 a cada 1 bilhão. Para quem não entendeu, a cada 1 bilhão de bases nitrogenadas copiadas, a DNA polimerase comete um erro. Né? Pra vocês terem ideia disso aí, é comparável a você pegar a Bíblia inteira, copiar a Bíblia inteira à mão e errar uma única letra copiando a Bíblia. Convenhamos, né, moçada? A Bíblia ela é bem grandona, Antigo e Novo Testamento lá e tal, né? Se você for copiar ela inteira, uma hora você vai estar cansado. Não é possível que você esqueça uma letra, você confunda a letra e aí vai. Né? Pois, cara, a enzima DNA polimerase, ela é tão foda que se ela fosse copiar a Bíblia inteira, ela cometeria apenas um erro. Sabe qual é o problema? É que o seu DNA, ele tem mais informação do que a Bíblia. No DNA humano, eu tenho 3 bilhões de bases nitrogenadas. Em cada célula sua, né, 3 bilhões de bases nitrogenadas no DNA em cada uma das células. Gente, é um bocadão. Sendo, cara, que ainda assim, você vai cometer 1 em 1 bilhão de erros. Toda vez que você duplica o DNA da sua célula, em média você comete 3 erros. Considerando que a maior parte do DNA é DNA não codificante, é DNA lixo, normalmente isso aí não vai afetar você. Fato é que essa taxa de erros da enzima DNA polimerase, ela é muito pequena, e ela é constante para todas as espécies conhecidas. Gente, a enzima DNA polimerase é uma enzima muito parecida em todos os seres vivos. Tu pega uma bactéria e pega você, a DNA polimerase, ela é muito, muito parecida, extremamente importante, de maneira que ela foi muito conservada dentro do processo evolutivo, ela praticamente não vai mudar, e a taxa de erro, ela é a mesma para todo mundo. Considerando que a taxa de erro é a mesma para todo mundo, a gente pode, moçada, colocar da seguinte maneira: a taxa de mutações, ela é constante para todas as espécies conhecidas. Quando a gente fala em taxa de mutações, é constante o número de mutações por unidade de tempo. Ela é a mesma em simplesmente todas as espécies conhecidas. E isso acaba tendo uma implicação bastante interessante. Se essa taxa de mutação é constante, o número de mutações por unidade de tempo, a gente tem que quanto mais tempo se passa, quer dizer que mais mutações se acumulam. Quanto mais mutações se acumulam, maior será a diferença de DNA, RNA e proteínas consequentemente. Só que, moçada, se mais tempo se passou, ora, seu pai, ele é muito próximo de você, né? Alguns poucos anos. Seu avô, ele já é mais distante, mais anos. Seu bisavô é mais distante ainda, muitos anos. Quanto mais tempo se passou, quer dizer que é um parente mais distante. Um parente mais distante quer dizer um menor grau de parentesco. Gente, o mais legal disso aqui é que a gente pode chegar e fazer uma comparação entre tempo de separação evolutiva, número de mutações, diferença de DNA e grau de parentesco. Quanto maior o tempo de separação evolutiva de dois grupos, quanto mais tempo se passa, mais mutações se acumulam. Maior diferença de DNA, de RNA e de proteínas, menor vai ser o grau de parentesco entre duas espécies.
E o contrário, claro que é verdadeiro, né? Quanto menos tempo, automaticamente, menos mutações se acumulam. Quer dizer, então, que menor será a diferença de DNA, de RNA, de proteínas, e automaticamente maior será o grau de parentesco. Volto a dizer, moçada, que existe uma relação entre o tempo e o número de mutações. Pouco tempo, poucas mutações, pouca diferença. Muito tempo, muitas mutações, muita diferença. Ora, como fala em tempo, a gente pode falar no relógio, né? Um relógio, ele mede o tempo. Eu posso medir o tempo pela quantidade de diferenças de DNA. Ou seja, essa ideia que a gente está usando é uma ideia extremamente importante em evolução, chamada de relógio evolutivo, onde você tem que o número de mutações, a diferença de DNA, RNA e proteínas entre dois seres vivos vai ser proporcional ao tempo de separação evolutiva. Ou seja, eu posso usar diferenças de DNA como uma escala de tempo. Eu posso usar a diferença de DNA, de RNA, de proteínas como uma escala de tempo, como um relógio para medir o tempo de separação evolutiva. Né? Chamamos isso de relógio evolutivo. Nós vamos usar isso aí, moçada, por exemplo, para montar árvores evolutivas. Lá vou colocar aqui uma questão clássica, né, que já cai em trocentos milhões de vestibulares. Ninguém tem que saber o exemplo decorado. É apenas um exemplo. Existe, moçada, uma proteína chamada citocromo C. Citocromo C, ela é uma proteína que age lá na respiração celular. Não sei se alguém lembra da cadeia respiratória. Cadeia respiratória lá nas mitocôndrias, né, lá na respiração celular, trabalha com proteínas chamadas de citocromos. Citocromo ele é tão importante que ele é basicamente igual em todas as formas de vida. Ele muda muito pouco, né? Por exemplo, lá o citocromo C, ela é uma proteína que tem 104 aminoácidos, e quando eu pego 3 espécies, cavalo, chimpanzé e homem, a diferença é bem pequenininha. Entre, moçada, chimpanzé e homem, eu só tenho um aminoácido de diferença. Dos 104, só tem um diferente. Entre o homem e o cavalo, a gente tem 12 aminoácidos de diferença. O que alguém poderia perguntar para vocês numa prova é: qual o significado disso? Qual o significado dessa diferença? De entre chimpanzé e homem ter um aminoácido diferente, entre cavalo e homem ter 12 aminoácidos diferentes. Ora, moçada, isso aí tem a ver com a separação evolutiva. Montando aqui uma escala, um aminoácido de diferença quer dizer pouca diferença. Quer dizer pouco tempo de separação evolutiva. Quanto menor a diferença de DNA, RNA, proteínas, é porque menos mutações se acumularam, menor o tempo de separação evolutiva. De maneira que eu posso argumentar que chimpanzé e homem se separaram há pouco tempo. Detalhe, como eu tenho uma menor diferença, um maior grau de parentesco. Então você vai ter aqui um alto grau de parentesco. Entre homem e cavalo, entretanto, a diferença são 12 aminoácidos. 12 aminoácidos implica em muito tempo de separação evolutiva. Ou seja, quer dizer que o homem e o cavalo se separaram há bem mais tempo, né? Nesse caso lá, quanto maior a diferença de DNA, RNA ou proteínas, é porque mais mutações se acumularam. É porque maior o tempo de separação evolutiva. Ah, e uma maior diferença implica num menor grau de parentesco. Quer dizer que homem e cavalo se separaram evolutivamente há mais tempo e eles apresentam um grau de parentesco bem menor. De maneira, moçada, que quando você monta uma árvore evolutiva dessas, escala de tempo, ela está nesse sentido, quanto mais para cima, mais novo, ou seja, um pequeno tempo de separação evolutiva
Quanto mais para cima, mais antigo. Ou seja, um grande tempo de separação evolutiva. Percebam bem que eu usei o número de aminoácidos como uma escala de tempo. O número de aminoácidos de diferença. Poucos aminoácidos de diferença, pouco tempo de separação, pouco tempo, mais novo. Muitos aminoácidos de diferença, muito tempo de separação, nesse caso, mais velho, mais antigo. Então, como o relógio mede o tempo, o relógio evolutivo, ele pode utilizar a diferença de DNA, de RNA, de proteínas, para poder calcular o tempo de separação evolutiva proporcional. Legal, né? Que a diferença de aminoácidos que você tem de homem para chimpanzé é 1, de homem para cavalo é 12, né? Quer dizer que daqui para cá eu tenho 12 vezes mais tempo, né? Eu posso colocar para vocês que o homem se separou do cavalo há 12 vezes mais tempo do que ele se separou do chimpanzé. Legal que quando você pega os fósseis, bate mais ou menos com isso. Quando você vai lá e pega os fósseis de ancestrais comuns entre homem e chimpanzé, de ancestrais comuns entre homem e cavalo, bate que nem o relógio evolutivo bate. O que eu acho mais fantástico é que são dois dados que não tem nada a ver, né? Um deles é calcular a idade do fóssil, calcular a idade da rocha, onde você tem lá, moçada, o fóssil, pegar a idade dessa rocha, onde você tem lá um fóssil, pegar aquele relógio radioativo, né, aquele decaimento de substâncias químicas radioativas, e calcular e pegar o dado da diferença de DNA, que não tem nada a ver, mas bate no mesmo valor. De acordo lá com a idade dos fósseis, homem e chimpanzé se separaram há um tempo que é 12 vezes menor do que homem e cavalo. Os fósseis, o isótopo radioativo na pedra, onde o fóssil foi encontrado, mostra isso. E o relógio evolutivo mostra a mesma coisa. A diferença de DNA entre homem e chimpanzé é 12 vezes menor do que entre homem e cavalo. Dois dados que aparentemente não tem nada a ver, mas apontam para o mesmo resultado. A idade dos fósseis e o relógio evolutivo. O que mostra, moçada, que essas ideias, bom, elas, pelo menos a princípio, devem ser corretas. A gente tem um outro exemplo que eu queria colocar, que é um exemplo muito bacana, que eu vi numa questão uma vez, e eu nunca mais esqueci desse exemplo. O cara vai lá e comenta que a espécie humana surge na África, né? Ora, moçada, os primeiros humanos, eles são africanos, pretos, pele preta, cabelo preto, olho preto. E de onde é que a moçada tirou a ideia de que a espécie humana surge na África? Ora, moçada, de onde é que a gente tirou a ideia de que a espécie humana surgiu na África? Tem duas evidências muito importantes. Número 1, aqui. Os fósseis mais antigos de humano estão na África. Faz sentido, né? Essa aqui é a evidência número 1. Isso aqui, moçada, diz respeito lá à principal evidência que sustenta na ideia de que a espécie humana surgiu na África. Os fósseis mais antigos estão na África. Entretanto, mais recentemente, surgiu uma outra evidência. A maior diversidade genética entre humanos está na África. Em outras palavras, os povos africanos são os povos que apresentam maior diversidade genética, maior variabilidade genética. Aproveito aqui para tocar num assunto meio delicado, né, em relação aqui a essa história, é que, por exemplo, do ponto de vista da biologia, não existem raças humanas. Né? O termo raça para a espécie humana, do ponto de vista biológico, sociologia, filosofia e etc e tal, não me interessa aqui na aula, do ponto de vista biológico, não faz sentido falar em raças humanas. Por quê? Porque a diferença genética, moçada, entre os humanos é tão pequena, que não justifica você falar em raças na espécie humana. Especialmente quando você fala em diferença em termos de cor da pele. Se você é preto, branco, azul, cor de rosa, vermelho de bolinhas roxas, não me interessa. Todo mundo, moçada, tem lá um material genético muito parecido. E a porcentagem de genes que dão as diferenças raciais, cor da pele, cabelo e não sei o que, é tão ridiculamente pequeno que biólogos não admitem a existência de raças na espécie humana, muito menos baseado pela cor. Porque quando você se baseia pela cor, né, você, por exemplo, engana um bocado. Né? Assim como você tem, por exemplo, lá vários povos brancos, tem vários povos, moçada, pretos, vários povos africanos
com uma diversidade genética altíssima. Pega, por exemplo, moçada, do livro de história, né? 2 povos africanos, bantus e sudaneses. Talvez alguém lembre lá das aulas de história? Que foram os principais grupos lá de africanos que vieram para o Brasil na época lá da colônia, na época lá do tráfico de escravos. Né? Os bantus, moçada, foram principalmente lá para a Bahia. Né? Se alguém conhece, moçada, Salvador, se alguém é de Salvador, já morei lá quando era pivete, adoro Salvador. Gente, né, os afrodescendentes lá em Salvador, é uns cabras desse tamanho, dessa largura, tudo bombadão, musculosozão. Né? Os bantus, eles são de maior complexão física, mais altos, mais fortes, mais musculosos. Para o resto do Brasil, foram principalmente sudaneses. Sudaneses, moçada, eles são mais magros, menores, mais finos, mais esguios, e aí vai. Se eu pego, por exemplo, um bantu, um sudanês e um branco, e pergunto para vocês, desses 3 caras, quais são os 2 geneticamente mais parecidos? Alguém vai dizer, olha, se esse aqui é preto e esse aqui é preto, eles devem ser mais próximos um do outro do que do branco, certo? Errado. Sudaneses são mais próximos de brancos do que de bantus. Apesar de ambos serem africanos, de ambos terem pele preta. Olha como a cor da pele engana. 2 pessoas de pele preta, às vezes são extremamente diferentes do ponto de vista genético. Né? Tem africano que é mais parecido com um sueco, galeguinho do olho azul, do que com outro africano. A diversidade genética entre os povos africanos é enorme. Bantus, sudaneses, bosquímanos, pigmeus, tem trocentos povos lá. E a diversidade genética é muito grande. Né? Essa variabilidade genética na África ser muito grande é uma evidência de que a espécie humana surgiu na África, o que me leva à dúvida. Por quê? Que a maior diversidade genética na África é uma evidência de que a espécie humana surgiu na África. Que tal me ajudar a pensar? Se eu tenho a maior diversidade genética entre povos africanos, eu tenho maior diferença de DNA entre eles, é porque mais mutações se acumularam. Se mais mutações se acumularam, mais tempo se passou. Se mais tempo se passou, eles existem há mais tempo. Se eles existem há mais tempo do que qualquer outro grupo de humanos, é porque a espécie humana surgiu na África. Ou seja, uma maior diversidade genética na África implica que africanos acumularam mais mutações. Ora, se eles acumularam mais mutações, é porque eles tiveram mais tempo para acumular mais mutações. Isso quer dizer que eles existem há mais tempo. Se eles existem há mais tempo do que qualquer outro povo, ou do que quaisquer outros povos na espécie humana, quer dizer que a espécie humana tem origem africana. Daí por isso que a gente vai dizer que a espécie humana surgiu na África, uma série de evidências apontando para os mesmos dados.